Se você for comprar algumas laranjas, tenho certeza de que as encontrará em um saco de malha vermelha. É raro vê-las por aí sem um desses. É puro marketing, e a cor não é uma escolha aleatória. Quando embaladas dessa maneira, as laranjas parecem mais alaranjadas, mais frescas e mais atraentes. Então você fica mais propenso a comprá-las, certo? Os limões geralmente são vendidos em sacos de malha verde por um motivo parecido. Se forem embalados com algo vermelho, eles parecerão mais alaranjados. Verde combina melhor com o amarelo e faz com que essas frutas se destaquem. Você abre um saco de salgadinhos e o encontra meio vazio, ou meio cheio, se for otimista. É frustrante, eu sei, mas descobri que isso não é porque o fabricante quer ganhar mais dinheiro. O ar extra ajuda a proteger os salgadinhos de qualquer dano. Se os saquinhos estivessem cheios até a borda, você receberia farelos em vez de pedaços após o transporte. Um picolé com sabor de framboesa é tipicamente azul, e não rosa ou vermelho, que seriam opções de cores mais óbvias. Bem, imagine vários sabores de picolés. É preciso escolher verde para o de maçã. Para abacaxi ou limão, amarelo. Tem o morango, que deve ser vermelho. Cereja, bem, vermelho de novo. Melancia, vermelho. E agora framboesa, sim, vermelho. Mas 4 sorvetes com a mesma cor são definitivamente demais, e as pessoas não perceberiam facilmente a diferença entre eles. Então, no início, os sabores de morango e cereja eram vermelhos, mas de tons diferentes. Os de melancia eram cor-de-rosa. Fizeram os de framboesa de um corante vermelho escuro. Porém, os especialistas provaram que esse corante pode ser perigoso, por isso foi proibido. O azul era outra opção de cor liberada, mas não existem frutas ou bagas azuis, exceto o mirtilo, que não é um sabor muito popular. Assim, os fabricantes começaram a produzir os de framboesa na cor azul. Às vezes, os chamam de framboesa azul, mas é apenas uma coisa de laboratório que não existe naturalmente. Se você comprar um relógio ou vir uma foto de algum, ele provavelmente mostrará 10 horas e 10 minutos por padrão. A única razão por trás disso é apenas a aparência. É possível ver ambos os ponteiros, que não se sobrepõem. Além disso, é simétrico e bonito, e enquadra o 12. E, finalmente, faz uma forma de sorriso que transmite uma vibração positiva. Colchões geralmente têm padrões de costura decorativos. Os fabricantes produzem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de fazê-los parecer diferentes é inventar um padrão de costura sofisticado. 2 de 2 empresas diferentes podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá e decidirá que desenhos diferentes significam algo em termos de qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. O queijo tem buracos. Na maioria dos tipos, eles são pequenos, mas também podem ser enormes. O queijo é feito adicionando bactérias ao leite, e os buracos são o resultado disso. Elas consomem o ácido lático e liberam pequenas bolhas de gás, que ficam presas no produto. Então estouram, formando aqueles buraquinhos. O tamanho deles depende da temperatura de produção e da acidez. O queijo suíço tem buracos extravagantes. Ele é feito a uma temperatura de cerca de 49 graus e incubado a 21, por 5 a 7 dias. Assim, fica bem macio e as bolhas bem grandes. Todas as moedas têm ranhuras, mas você já se perguntou por quê? No início, todas eram associadas a um padrão de prata. A quantidade de metal usada era proporcional ao valor da moeda. Então a de $1 tinha muito mais prata real do que, digamos, uma de 25 centavos. As bordas eram entalhadas por razões de segurança. Antigamente, era um elemento que tornava uma moeda mais difícil de copiar. Também evitava outro tipo de fraude. As pessoas raspavam um pouco de metal das bordas. Era só um pouquinho, para que ninguém pudesse notar a diferença. Mas fazer isso com muitas delas dará o suficiente de metal precioso para vender. Bordas entalhadas tornavam isso impossível. Se alguém tentasse raspá-las, ficariam lisas e seria óbvio para qualquer um que houve uma adulteração. As de centavos eram feitas de metal barato, então não havia sentido em protegê-las. Agora, ninguém mais faz moedas de prata, mas as ranhuras foram mantidas. Quando os governos começaram a produzir novos modelos, não viram sentido em mudar o equipamento de fabricação e apenas mantiveram as bordas entalhadas. Se você já jogou bilhar, deve conhecer bem a mesa verde. O jogo surgiu por volta do século XIV, 5 antes do basquete.
Naquela época, ninguém tinha mesas de sinuca, é claro. Em vez disso, o jogo era ao ar livre, no gramado. Mais tarde, ele foi levado para dentro de casa para que se pudesse praticar mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para deixar o clima dos gramados. Os trabalhadores da área da saúde geralmente usam um uniforme com um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, eram roupas normais, mesmo durante a realização de cirurgias. Com o avanço da medicina, começou-se a dar mais atenção às questões de esterilidade. Então, passou-se a usar um uniforme que, no início, era branco para significar pureza. O problema era que algumas manchas eram muito difíceis de tirar do branco, que ficava esverdeado. Então fazia sentido usar as cores verde ou azul. Além disso, os cirurgiões se concentram principalmente no vermelho durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Lave as mãos com um sabão branco e você verá uma espuma branca. Se ele for azul, vermelho, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, a espuma ainda será branca. A razão disso é a luz difusa. Qualquer raio de luz que bater em um objeto é absorvido ou refletido de volta. Coisas que absorvem todas as cores são pretas. Aquelas que refletem são brancas. Um sabonete é vermelho, porque só essa cor é refletida de volta. As outras são absorvidas. Mas uma vez que produz um pouco de espuma, ela é feita de muitas pequenas bolhas. Cada uma espalha a luz em direções diferentes. Então, parece branca. Você vê algo quando esfrega os olhos? Essas cores e formas são chamadas de fosfenos. A razão pela qual os vê é que quando mexe nos olhos, aumenta a pressão no globo ocular e ativa os neurônios da retina, que processam a informação visual. Uma vez que eles são ativados, seu cérebro interpreta como se você visse a luz e tenta realmente vê-la. Já se perguntou por que fica com olheiras quando está cansado? A pele sob os olhos é muito fina, então os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície e qualquer diferença pode ser vista facilmente. Com a falta de sono, sua pele fica mais pálida e os vasos sanguíneos ficam ainda mais visíveis, então é possível ver as olheiras. Além disso, com a idade, ela naturalmente fica mais fina, então é por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter olheiras. Mas se você é jovem, tente dormir mais e elas desaparecerão. Você diz Alemanha, os ingleses Germany e os alemães Deutschland. Parece que são 3 países diferentes, mas é apenas um. Se alguém tem o nome de Olivia, será Olivia em todos os lugares. Então por que os países têm nomes diferentes conforme o idioma? As nações existem há muito tempo. Quando as pessoas de locais diferentes não podiam se comunicar e falavam línguas diferentes, chamavam o território da maneira como o conheciam, e o nome pegou. Uma tribo alemã chamada Alemanni já existiu onde hoje é a Suíça. Então acho que é por isso que os espanhóis começaram a chamar a terra de Alemanha. Assim, durante a unificação, os alemães se autodenominaram Deutschland. Em inglês, o pronome I, que significa eu, é sempre maiúsculo. Mesmo os linguistas não sabem ao certo por que é assim. I vem do alemão ich. Durante o tempo evoluiu de it para ich e depois para i. Alguns teorizam que um pequeno i parecia ser muito insignificante em uma frase, então começou a ser em letra maiúscula para ser mais diferenciado. Se você já viu um vídeo dos bastidores de uma filmagem, deve ter notado a batida de uma claquete antes de cada cena. Isso ajuda muito na fase de edição. A imagem e o áudio são gravados separadamente e depois sincronizados. A claquete dá aquela breve batidinha no início de uma cena, e é mais fácil encontrar onde cada um começa para adicionar o áudio. Outro motivo é dar mais detalhes sobre a peça filmada. São adicionadas informações sobre a cena e o número da tomada, a data, o ângulo da câmera e outras coisas importantes na claquete, o que torna mais fácil passar por centenas de cenas de filme mais tarde.